Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral, para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos agora envolver com amor e carinho a Cristiane, que fará a palestra dessa noite. Boa noite. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos. Eu costumo vir mais à tarde, mas hoje deu certo de eu vir visitar a turma da noite. Então, eu agradeço de estarmos aqui, de termos chegado até aqui. Cada um sabe como é que foi o dia hoje, o que precisou vencer, ou às vezes até foi numa tranquilidade, mas a gente conseguiu chegar. Então, que esse seja um momento muito bom para todos nós,
de fortalecimento, de acolhimento, para que possa trazer paz dentro dos nossos corações. Hoje a gente vai refletir, estou naquela fase que tá bom, né? Porque quanto mais longe eu enxergo melhor. A gente vai refletir o capítulo 24. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Alguém aqui nunca ouviu falar desse capítulo? Ok. Está no nosso evangelho. E esse capítulo vai falar das nossas capacidades, principalmente, de ser luz onde nós estamos. Então, ele vai dizer aqui no capítulo inicial, que quando a gente acende uma candeia, todo mundo sabe o que é uma candeia? Né? Parecia aquele, né? Vamos dizer que fosse aqui, né? A candeia. Uma vez que a gente for acender isso daqui, é para que a gente possa enxergar algo. E o texto vai dizer, não faz sentido a gente colocar isso aqui e eu enfiar aqui debaixo. Porque ainda assim a gente vai continuar na escuridão ou não enxergando. Então ele fala, qual é a finalidade de a gente acender uma candeia? Iluminar algo, ou alguém, ou uma situação. Então toda vez que a nossa mente, né, se expande, se ilumina, se torna maior, no sentido daquilo que a gente tem uma percepção do agora, ela ilumina algo. Até a gente mesmo, porque essa candeia, em primeira instância, vai estar se auto-iluminando. E daqui ela vai expandir, a gente pode perceber isso. Então, o texto convida a dizer que uma vez que a gente ilumina, o máximo que a gente conseguir colocar essa candeia, mais esse perímetro vai ser envolvido pela luz. Até, às vezes, por uma necessidade de segurar, né, aquela vaga, aquele posicionamento, às vezes a gente descobre algo e não compartilha. O texto convida que, se eu aprendi algo, eu ilumino aquilo. Não tem uma condição. Se o meu chefe vê, se o esposo vê, se o filho reconhece. Não. Iluminou, expande. Então, quantas vezes na nossa vida a gente percebe algo, e até uma fala que a gente diz, eu já vi tudo, mas ele é teimoso, eu não vou falar nada, eu vou deixar ele quebrar a cara. Porque ele está na escuridão, ele não está vendo. E às vezes a gente se coloca como se fosse um serviço de ajuda, mas muitas vezes a nossa omissão ou inibição promove uma dificuldade maior no outro. O conhecimento é para todos? Sim. Como é que a gente acessa esse conhecimento? Se nós estivéssemos falando esse texto para crianças, eu já teria que adequar a minha fala para que eles pudessem entender. Quanto mais lúdica, mais fácil o entendimento. Se nós estivéssemos aqui entre os doutores da lei, eu teria que melhorar a minha fala, porque eu não estaria à altura dessa intelectualidade. Mas nós estamos entre nós, numa analogia aqui entre o povo. Então, quanto mais claro eu me fizer, melhor o entendimento. Como é que Jesus fazia isso? Pelas parábolas. Então, ele encontrava um jeito de dizer a mesma coisa com públicos diferentes, adequando a linguagem para aquela realidade, e, através das parábolas, ele levava o ensinamento. Quantas vezes a gente está fazendo isso com alguém e a gente diz que o outro é burro? Ele é burro, ele não entende. A dificuldade está no outro que não entende, ou eu aqui, como locutora, não saber adequar a minha fala para perceber se o outro está entendendo a mensagem. Ah, Cris, mas estamos todos aqui, como você vai saber? Eu, como oradora, treinei diversos tipos de público. Eu treinei a postura corporal. Então, quando eu vou dando uma informação, eu vou olhando para vocês. E quando essa informação faz sentido, acomoda, a gente vai dizendo com o próprio corpo que ok essa informação. E se aquilo levanta uma dúvida, a gente faz uma expressão, o nosso rosto mostra isso.
Então, se eu estou ensinando algo a alguém, e esse alguém não compreende a minha fala, eu devo chamá-lo de burro, ou devo rever o meu repertório e encontrar palavras ou metáforas, que são, né, as parábolas, de uma forma para que o outro compreenda, que eu me faça compreender. Era o que Jesus fazia. Então ele disse, para as crianças eu vou falar de um jeito, para os jovens de outra. Os jovens, eles se comunicam em gíria. Se for muito formal, tem palavras que eles nem sabem o que é. E não tem uma obrigatoriedade de saber. Né? Nós que somos da área da comunicação ou professores da língua portuguesa, tem um repertório maior, até pelo hábito de leitura. Não precisa ser da área, né, do português. Mas se a gente lê, se a gente tem o hábito de leitura... Bom, à época eu usava o dicionário. Hoje a gente já consegue mais fácil, já joga no Google. Eu não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas eu aprendi o repertório. Quando eu encontrava uma palavrinha que eu não sabia, grifava. Eu lembro o primeiro livro de Joana. Eu grifei quase ele inteiro. Era uma linguagem, eu não lembrava, eu não sabia os termos. E eu ia por dedução, só que quando você tem uma palavra em meio ao texto, você pode até por dedução. Mas quando você tem um parágrafo, 5 palavras que você não entende, não dá para deduzir. Perde o sentido. Então, eu lembro que o primeiro livro que eu li, eu fui grifando inteiro, eu levei mais tempo para entender o que queria dizer aquelas palavras e compreender o texto, do que o texto em si. Só que uma vez que eu me familiarizei, algumas palavras já se tornaram repetitivas. Então, algumas eu podia deduzir. Assim que a gente aprende o repertório. Mas eu vou falar na linguagem de Joana, em que momento? Eu não falei, eu aprendi. Então, quanto que a gente pode se auto-iluminar e, na simplicidade de compreender, às vezes, a dificuldade do outro, colaborar para que ele dê um passo adiante? Não é o que a gente vê no dia a dia. Quando eu sei um pouco mais, na maioria das vezes, no mundo, eu estou dizendo lá, não aqui que a gente veio buscar o entendimento, buscar uma clareza. Estamos falando em nome do Cristo. Mas o nosso dia a dia, que é o cenário de treinar tudo que aqui a gente está aprendendo, está se abastecendo, quanto que eu sei alguma coisa e me valho de superioridade? Porque eu estudei, porque eu fiz uma pós, eu fiz uma MBA, porque eu já fui para fora, já fui para dentro, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí perde um tempo discorrendo o currículo. E aí a pergunta é, estudou tudo isso para quê? Essa é uma boa pergunta. Estudou tudo isso para quê? Para ter a capacidade de traduzir em miúdo e se fazer entender. Então ele coloca que a inteligência do homem é essa luz da razão na fé. A fé não deve ser cega. A nossa doutrina é incrível. Posso dizer porque é nossa, a gente escolheu estar aqui. Escolhemos ser espíritas. A doutrina é incrível no âmbito que ela dá para a gente. Filosofia, religião e ciência. Um tripé que a gente pode entrar numa esfera de espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, a gente vai validando pela ciência e podemos ainda filosofar, refletir sobre as descobertas ou não descobertas. Isso é incrível, a liberdade de poder criando novas informações a partir de uma. Não é dogmática. A nossa doutrina, ela é questionadora. Foi feita por perguntas e respostas. Quem não assistiu, vale a pena assistir Kardec, né? Um trabalhador do Cristo, que se debruçou, enquanto um professor, alguém dedicado, a perguntas e respostas, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E ficar achando o que era um senso comum naquelas respostas para trazer, está batendo, está validando. Estatisticamente, a gente tem uma pergunta e 10 respostas iguais. Então, foi feito através do quê? Questionamentos. Dúvidas. Eu quero ver se é assim, eu quero ver, acende essa luz, deixa eu ver essa mesa, cadê? Quem que está? Perguntando.
que ele fala? Uma fé cega, se a gente engolir tudo sem esse questionamento da racionalidade, quantos crimes foram cometidos numa fé cega? Sem lógica alguma. Mas se eu não questiono e aceito como uma verdade irrefutável, quando é que eu posso pensar? E até se eu ousar a pensar, estaria cometendo um pecado. Olha que maravilha a doutrina permitir esses questionamentos. Então ele coloca, né, tem uma frase que ele diz assim: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria ao invés de esclarecer. Pensemos numa criança, ou alguém que, não vou para a criança, uma pessoa que nunca veio na doutrina espírita. Nunca veio. Primeira instância, a gente acolhe. O que a gente convida? Vai lá na palestra, toma um passe, vai se familiarizando. A gente não chega e já é convidado a participar das escolas. A gente vai se burilando, percebendo, tendo algumas dúvidas, começamos a ler alguns livros, ouvir alguns vídeos. Imagina a gente chegar aqui, no primeiro dia, e falar assim, vem cá, você vai participar de uma mesa de desobsessão. Vamos te ensinar logo a ter um contato com os espíritos, vem cá que você vai ver como é que é. A pessoa nunca viu. Até porque o espírita que tem medo de espírito. Deus me livre de ver alguma coisa. Aí essa pessoa que é leiga, eu falo, vem cá, apaga a luzinha, se concentra. Aí se tem choro, se tem ranger de dentes, tá tudo normal, é espírito, viu? Tudo é espírito. Como é que fica essa pessoa? A gente está dando uma informação. Né? Se é uma doutrina espírita, subentende que tem uma comunicação com esses espíritos. Mas ela não está familiarizada. Se eu der esse bombardeio de informações, ou essa vivência tão profunda, porque a gente primeiro faz toda essa passagem, né, de estar aqui, de grupo de pais, das escolas, depois desenvolvimento mediúnico, para depois, aqui na nossa casa, cerca de 7 anos para a gente chegar lá. Então, a gente está muito familiarizado. Aliás, já está até curioso, com vontade, está doido para chegar lá. Mas, no começo, se a gente fizer isso, vai assustar. Vai assustar. Se a gente chegar lá na escola, primeiro dia da escola, e falar assim, então, vocês vão fazer uma equação assim, ó, que tem colchete, chaves, não sei o que. Não estou conseguindo um com um, tem que contar no dedinho. Eu não vou dar essa informação no começo. Não, lá, depois você vai aprender física, química. Será que é matemática ainda? Tudo tem um galgar. É paulatino, eu aprendo um pouco hoje, amanhã um pouco mais. E isso vai me dando vontade, sede, de aprender um pouco mais. Mas se eu tiver muito, eu não sei nem digerir tudo aquilo. Fico confuso, não estou entendendo o que está falando, isso pode me atrapalhar. Então ele fala, é gradativo. Até porque a gente aprende que a nossa evolução não dá salto. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... Não é assim? Para tudo nessa vida. A gente não dorme e acorda 10 quilos acima do peso. A gente vai construindo um corpinho mais rechonchudo. É ao longo dos dias. Não é assim. Então, tudo obedece uma ordem, obedece um tempo de acontecer. Enquanto espíritas, nós estamos transitando para um planeta, para um mundo de regeneração. Quanto que a gente já aprendeu até agora? Muito, 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 muito. Mas podíamos falar dessas questões de elevação moral, espiritual, bem viver, num período que a gente ainda tentava sobreviver só para comer? Não ia fazer sentido. Não é isso? Jesus trouxe essa boa nova que tem pouco mais de 2000 anos. Mas nós já existimos há muito mais tempo. Então, quanto que essa sementinha está sendo plantada? E ainda agora, alguns vasinhos não germinaram ainda a sementinha. Não que não esteja lá. A gente está florescendo para essas verdades. Não de uma forma holística ou oculta. Com ciência. E a doutrina deixa bem claro. Se você tiver
algo na esfera da religião e a ciência te disser que é de uma outra forma, fica com a ciência. Ela validou algo. Até porque ela vai desmistificando muitas crendices. Muitos dos fenômenos que antes não tinham nenhum tipo de explicação, hoje são catalogados. Assim como a mediunidade. Tudo que parecia uma bruxaria, hoje... No livro dos médiuns, a gente tem vários tipos de faculdade mediúnica. Isso é um avanço. Mas não é o todo. Nem se a gente diz que se a gente passar esse ano aqui, o boom que nós vamos ter, né, da tecnologia, que vai nos ajudar na área da saúde, do desenvolvimento humano, tecnológico, mas que a gente ainda precisa conter as nossas vicissitudes. A nossa animalidade, porque ela aqui ainda habita. Lembra? A gente vai evoluindo. Mas o primeiro momento que a gente viveu, que é o primitivo, ele não deixa de existir. Ele faz parte de cada um de nós. Que de vez em quando ele vem à primeira instância. Aí eu penso, consigo ajeitar aquilo. Mas quando estamos em equilíbrio, a gente sente muito mais do que esse instinto ou do que essa racionalidade. E hoje nós estamos na esfera da conexão. Não é isso? Somos todos interconectados. Nós estamos num campo que a física quântica avançou e comprova esse magnetismo, essa energia. Então, está saindo completamente do âmbito de um misticismo. Então, coisas que a gente não sabia explicar, hoje a gente já consegue. Outras não. É no âmbito do sentir. A gente ainda diz, eu não sei te explicar, mas eu estou sentindo algo. E esse sentimento, o amor, o que conecta um ao outro, principalmente com o nosso melhor, com a nossa essência, porque embora sejamos humanos, o que habita dentro de cada um de nós é uma divindade. Há uma divindade no homem. Centelha divina, luz. Então, enquanto candeia, porque todos somos. É uma metáfora de dizer que a candeia é um objeto. Nós somos uma candeia. Nós. Então, enquanto ponto de luz, enquanto centelha divina, quanto nós transitamos pela Terra, e Terra é, no nosso trabalho, quando a gente chega aqui, quando a gente passa para ir ao mercado, em qualquer lugar, como é que está a minha candeia? Eu estou apagada? Sem visco? Estou olhando para o chão no sentido de desânimo, de falta de fé, de menos-valia, de baixa autoestima, de crenças que nos limitam a seguir adiante, culpas, medos, remorsos. Então, a nossa luz está bem fraquinha. Não apagou porque a gente está vivo. Está fraquinha. Agora, se a gente fosse uma tocha humana, né? Metaforicamente dizendo, se aqui tivesse uma expansão de luz, de alegria, do bem viver, de respeito, de amar ao próximo, de otimismo, de fé na vida, de resiliência, de humildade, de saber que por mais que a gente se esforce, que por mais que a gente avança, tudo obedece uma ordem maior, que eu ainda não sei explicar, porque eu posso ir para minha casa agora e Deus fala, vem, Cris, tua ficha. E todos os meus planos vão ficar para uma próxima oportunidade. Mas ainda assim, todos os dias, quando a gente acorda, e abre a janela, ou sai da nossa casa, toma um banho, o que quer que seja, a gente acende a luz do nosso quarto. Se faz a luz novamente. Mais um dia. Cada um de nós sendo convidado a brilhar. Brilhe a vossa luz. Esse é o convite. Então, nós já extrapolamos o âmbito da candeia. É brilhe a vossa luz. Então, somos candeia. Nós chegamos num ambiente e temos o poder no sentido de espargir a nossa luz para estar naquele ambiente e ser um ambiente agradável. A gente já tem condições de, quando tem um ambiente de sombras, de trevas, brigas, desentendimentos, como diz a oração de São Francisco,
estar naquele lugar e ser o contraponto, ser a luz, seja fósforo, vela, candeia, tocha humana, eu não sei a proporção da luz de cada um aqui. Eu sei que existe. Agora, eu consigo chegar num lugar e não apagar a minha luz ou diminuir para ser aceita, para ser igual, para pertencer a um grupo que talvez já não faça mais sentido? Ou eu consigo chegar e transmutar aquela energia porque tem uma vida em prece? E vida em prece, eu não estou dizendo aqui de recolhimento e ficar orando 24 horas. Eu estou dizendo de uma, como diz Joana, né? Arar a ação, né? Naquilo que eu faço, as minhas ações falam dessa reza, dessa oração, dessa conexão com o mais alto, com o caminho do bem viver que traz o Evangelho. As minhas ações são congruentes com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu penso? As minhas ações são assim? E mesmo quando eu não consigo controlar aquela ação, porque um instinto às vezes pode tomar a frente, eu consigo reconhecer rapidamente e dizer: sinto muito, eu exagerei. A minha luz foi tanta que veio imbuída de agressividade, até te queimou, né? A gente consegue fazer isso? Porque senão a gente vai continuar andando pelo mundo, parecendo um zumbi, vivendo por osmose, sem propósito, sem direção, sem uma missão de vida, sem assumir nada com comprometimento e entrega. E ainda assim a gente quer brilhar? Em que aspecto? Pódio? Um carro zero? Qual que é a denominação de brilho, de poder? Por mais que a gente tenha tudo isso, nós tivemos, né, um colega de jornada. A gente se encantou, ouviu, para quem gosta, não gosta, mas foi o hit do verão. Né? O nome dela é Jennifer. O rapaz estava no auge. Estava tudo bem. Tinha poder, tinha ascensão, tinha brilho, estava na mídia, não estava? Vem, filho, puxa a sua ficha. Isso vale para todos nós. A gente não precisa estar doente para acabar. A gente não precisa estar em depressão para acabar. A gente não precisa ser um suicídio indireto para acabar. Quando acabar, a velhinha apagar, acabou. Então, eu desejo do fundo do meu coração que todos nós que aqui estamos ouvindo essa palestra, no qual eu me incluo, quando a gente acordar, onde quer que a gente esteja, sejamos luzes. Que a nossa vida tenha brilho, tenha calor. Que a gente olhe para a nossa vida, indiferente dos desafios que ela tem, acolha, renda-se ao que não dá para mudar, aceite, tome força em si mesmo. Seja uma boa pessoa, seja gentil. Se não der para amar a todos como a si mesmo, porque ainda não existe auto-amor, seja gentil. Seja o que as nossas mães a vida inteira tentaram nos ensinar, educado. Seja educada. Você não precisa gostar, seja educada. Existem regras de conduta que vão além do que a gente aprende no Evangelho. Cada um carrega dentro de si, porque as nossas famílias ensinaram. Então, onde quer que nós estejamos, a gente pode ser uma luz. A gente pode fazer a nossa vida valer muito a pena. Porque se a gente for chamado agora, a gente sempre vai lembrar da música da Jennifer. Ele deixou um legado. Ele deixou. Pouco tempo ele ficou, mas ele deixou, a gente vai lembrar. Se a gente for chamado agora, tirando os filhos que concebemos, quais são as obras que vão nos edificar? Qual é o nosso legado? Quais foram as pessoas que a gente tocou com a nossa luz? Com a nossa gentileza, com o nosso olhar amoroso, respeitoso? Quantas pessoas a gente já envolveu nesse calor? Essa é a nossa reflexão. A nossa vida está valendo a pena? Porque existe luz dentro de nós. Não acabou a nossa oportunidade aqui ainda. Então, ela tem que valer muito a pena, porque a gente não sabe quando vai apagar. Então, faça brilhar a vossa luz, porque nós somos uma candeia. E não há por que se esconder. O mundo precisa de nós, de cada um de nós. Ninguém é dispensável. Nenhuma alma que está aqui não está com alguma finalidade. A gente pode não estar na mídia, pode não ser famoso por um monte de pessoas, mas as minhas filhas me esperam voltar para casa. O meu marido espera que eu deite do lado dele hoje. E a minha mãe conta comigo se ela precisar de alguma coisa. E eu assumi um compromisso de estar aqui hoje. Foi no ano passado. E Deus permitiu que aqui eu estivesse.
Coragem para todos nós. Coragem, companheiros de jornada. O mundo está se tornando muito sombrio. Mas nós estamos aqui em busca de luz, de calor. Mesmo que seja um pouco, a gente aprende. Um pouco com Deus é muito. Que sejamos esse muito no pouco que somos, para tocar esses nossos irmãos com a nossa ação respeitosa e amorosa. Um beijo. Até a próxima vez que eu puder vir aqui à noite. Gratidão. Eis um momento de gratidão. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelos ensinamentos desta noite. E neste ambiente de gratidão, vamos então vibrar os sentimentos mais puros de amor e deixar que toda essa energia chegue às mãos do Mestre Jesus. E que Jesus possa espalhar todo esse amor aos cantos mais longínquos e mais necessitados do nosso planeta, trazendo esperança, conforto e paz entre os homens. Vamos aproveitar também esse momento e vibrar pelo Brasil e pelos nossos governantes, desejando que a transformação moral deste país aconteça, trazendo dias melhores para todos nós. E que assim possamos retornar aos nossos lares, em paz e em segurança, e na companhia de Jesus. Que assim seja.